tá certo? Sim. E assim, agora a gente está vendo que as coisas realmente estão mudando. Estão mudando mesmo. Você vê o seguinte, é otimista, né? Eu sou muito. Você vê, assim, você analisa, por exemplo, assim, eu sei que é um programa aberto, a gente não pode ficar falando de político A ou B. Mas você vê a campanha da Marina, a escolha do vice-presidente dela. Foi perfeita, foi, assim, na expressão que eu costumo usar sempre, foi tiro de mira a laser. Tá? Escolheu um vice-presidente que é um empresário bem sucedido, que construiu a empresa do zero, cujas bases, o pilar da sua organização é a sustentabilidade, okay? É uma empresa vencedora do ponto de vista comercial, uma empresa lucrativa, uma empresa cujos produtos são relacionados com a natureza, com a sustentabilidade. A Braskem, por exemplo, que é um outro exemplo fenomenal disso, que fabrica agora o plástico verde, feito da cana, quer dizer... Isso é importante. Então, e inclusive agora já começa a fazer parceria com a indústria, no caso da Natura é uma parceira da Braskem, tá certo? A Braskem hoje fornece a resina que a Natura faz alguns produtos de plástico reciclado, enfim. Alguns movimentos que você vê com relação de redes como o Walmart, em que envolve a sua cadeia produtiva, fazendo com que os seus principais fornecedores desenvolvam embalagens e produtos que possam ocupar menos espaço na prateleira, com o mesmo poder de solução, né? Você tem um detergente lá, em vez de ter um detergente de 2 litros, um detergente de meio litro, mas que vai ter o mesmo poder, enfim, ocupando menos espaço, gastando menos plástico, enfim. Essa escolha, para mim, foi muito inteligente, tá? Assim, escolher um vice-presidente que realmente é do mercado, sim, que tem uma empresa sólida, bem sucedida, que tem foco em sustentabilidade. Isso para mim é fundamental. Tem uma entrevista muito interessante que ela deu ontem a respeito, foi em Nova York, na visita que ela estava fazendo lá, a respeito da preocupação dos investidores americanos, justamente da nossa atuação no momento de sustentabilidade, né? É muito importante que todos os movimentos, por exemplo, de liberação de EIA-RIMA ambiental, seja feito com bastante tempo e com bastante profundidade, tá certo? Seriedade. Com seriedade, para que na hora que for aprovado não cause problema para tribo indígena, construção de usina. Entendeu? Acho que isso é muito importante. Não, foi o que a gente de fato se deparou aí com a usina Belo Monte, por exemplo. Belo Monte, né? Belo Monte. Teve a questão discute-se se é ruim ao meio ambiente, se é economicamente... Ninguém sabe. Fica aquela... Ninguém sabe. E outros projetos, né, como a transposição do São Francisco... Que também ninguém sabe ao certo ainda. Que fica assim, incógnita, quer dizer... E isso é um problema, né? Porque eu acho que a gente tem de... Ok, vamos preservar o ambiente? Vamos. Mas não vamos esquecer que é necessário que haja uma sustentabilidade nessa questão. Você não pode só preservar preserve e não explora. A gente não pode fugir da responsabilidade de criar uma nova matriz energética. Sim. Tá certo? O país está crescendo e precisa de gerar energia para poder manter as suas indústrias, acompanhar o crescimento do país. Agora, não adianta fazer isso da forma predatória como foi feito nos países do primeiro mundo. Tá certo? Como fez os Estados Unidos. Quer dizer, hoje os Estados Unidos, alguns países da Europa gritam muito com relação à Amazônia, isso aquilo, mas assim, eles já cresceram. Tá certo? Eles já são países de primeiro mundo, já estão grandes, já tem uma matriz energética eficiente. E nós temos sim que cuidar da Amazônia, mas a gente também tem que crescer. Então, por isso, a necessidade de fazer tudo com planejamento. Se você faz a coisa a toque de caixa, para poder aprovar, para poder já construir, etc., e sem planejar adequadamente, daqui a pouco você está dando um tiro no pé e tem que refazer tudo, ou tem que consertar os estragos. Tá certo? E os estragos você vê aí, o que aconteceu lá em Alagoas, né? Jorge, eu vejo que você falou da questão da Marina Silva, eu vejo que a Marina ela está muito enfatizando essa questão de um debate pela internet, né, com os candidatos, porque alguns candidatos estão meio reticentes a isso. Como é que você vê isso, cara? Você acha meio necessário isso? Olha, é o seguinte, é necessário, eu vou puxar um gancho aqui de uma coisa que a gente vai fazer no dia 26 e 27, se tudo correr bem, já estamos praticamente com as datas fechadas, a gente vai fazer o primeiro Seminário Nacional de Incentivo ao Esporte, tá? O primeiro Seminário de Fomento e Incentivo ao Esporte. A gente vai ter lá gente do governo falando, a gente convidou o Lula e o Orlando Silva para abrir o seminário, a gente convidou o secretário executivo do Ministério do Esporte para palestrar, a gente convidou o secretário de Esporte do Estado de São Paulo para palestrar, a gente convidou o Giovanni
Gávea, que foi um atleta de sucesso, a gente convidou o Claudinei, que é um professor da SPM, convidamos a Nike, enfim, tem uma série de patrocinadores, série de palestrantes que a gente está convidando para esse seminário, tá? E a gente está propondo que no primeiro dia haja um debate entre os candidatos ao governo do estado de São Paulo, tá certo? E à noite, no final do seminário, e na sexta-feira, um debate entre os 3 principais presidenciáveis. Nós mandamos no mesmo dia um e-mail para o comitê de campanha de cada um deles e pelos Correios mandamos um SEDEX com R. A única que respondeu até agora foi a Marina. A campanha dela, quer dizer, ela está antenada, assim, o comitê dela está antenado com relação ao relacionamento com a internet, entendeu? Quer dizer, o mesmo e-mail que a gente mandou pelo portal de todos os candidatos, só uma candidata atentou. Quer dizer, pra gente isso é, assim, ela pode não ganhar, tá certo? Mas que ela está atenta a ouvir, a entender o que as pessoas estão querendo dela, assim, tá dando atenção, isso pra gente é um bom sinal. Ô, Jorge, uma coisa que eu tenho percebido, pelo menos aqui na internet, a nossa faixa etária, ela é muito volátil. Você tem a participação muito intensa de pessoas com mais de 40 e você tem também a participação muito intensa de jovens. Você acredita que a internet ela continua sendo predominantemente jovem ou você vê um crescente aí junto ao público mais de maioridade? A gente não pode brigar contra a estatística, tá certo? Sim. Assim, 70% do acesso à internet hoje é de jovem. Se você buscar a faixa aí de 15 até 30 anos, ok? Mas você vê já um movimento muito grande de pessoas um pouco mais de idade buscando a informação, buscando acesso à internet. Eu tenho exemplo da minha mãe, por exemplo, que assim, está com 64 anos e está lá buscando, interessado em buscar conhecimento. E-mail, né? Até porque assim, os fabricantes estão produzindo conteúdo, o que é importante, né? Então você vê a Unilever produzindo conteúdo, você vê lá o site da Ana Maria Braga lá com receita, tá certo? Então, esse movimento ele é industrial, tá certo? E as pessoas vão atrás da indústria, tá certo? Dos formadores dos líderes, tá certo? Dos formadores de opinião e dos líderes de mercado. Então, se você faz conteúdo para a internet, certamente vai ter quem consuma, tá certo? Então, hoje você tem um acesso muito grande pelos jovens, porque hoje tem muito conteúdo para jovem. Agora, a partir do momento que as indústrias começarem a desenvolver conteúdo para as pessoas mais sérias, você tem o crescimento disso é inevitável. Sem contar que, assim, nós já participamos de uma geração, eu estou com 44, daqui a pouco estou com 64, eu já tô assim, 44, vivendo. daqui a pouco 64. Daqui a pouco. Tem um estãozinho aí, né? Tem 2 décadas pela frente, passa rápido. Né? No outro dia, meu filho nasceu, já está com 14 anos, está com 1,90 m. É do dia para a noite. Então, é importante isso, né? A gente já está participando de uma nova geração, e essa geração já está sendo criada dentro desse mundo. Eu menos, tá certo? Mas o meu filho, minha filha, por exemplo, já está dentro desse mundo, e é um mundo que não volta atrás. Eles não concebem a ideia de que não havia internet, não, né? Não. Mas meu filho olha para mim e fala, pai, como assim? Não tinha computador? Como é que impressionante. vocês faziam, então, para escrever? Eu falei assim, filho... O poder da internet ela é tão grande, tão grande. A gente tem não sei se você tem conhecimento sobre isso, mas o governo federal, no final do ano passado, ele criou uma nova lei, que é a lei do Vale Cultura, né? É a lei que vai permitir que o cidadão trabalhador que ganha até 5 salários mínimos possa consumir cultura através de um cartão que tem um limite de R$50 por mês. Essa lei já foi aprovada no Congresso e essa lei está tramitando no Senado agora. Ela, se Deus quiser, vai ser aprovada até o final desse ano. A tecnologia que a gente está estudando para esse tipo de produto, que é o ticket restaurante para a cultura, o que a gente vai fazer? A gente está em discussão com algumas operadoras de celular para que toda a intermediação desse serviço seja feita via celular. Porque hoje o que você tem é a Cielo, a Redcar, que são as empresas que fazem o acquire, né, que eles chamam, a adquirência das bandeiras de cartão junto aos estabelecimentos. Então a gente está no movimento de fazer toda essa tecnologia via celular, justamente porque celular é, na nossa opinião, a maior ferramenta de inclusão social do mundo. Sim. Do mundo, tá certo? Você transmitiu para a pessoa o poder de se comunicar,
o poder dela adquirir produtos, serviços. Você hoje, que o celular está desde do empresário que faz negócio até lá o pedreiro, o encanador, tá certo? Que tem lá o seu celular pré-pago, mas que usa isso como fonte de contato para assegurar o contato com seus clientes. Então, assim, da mesma maneira a gente está querendo usar o celular como ferramenta de apoio para essa nova lei do Vale Cultura. Então, assim, tecnologia para a gente é a missão número 1 da nossa empresa, da nossa campanha também. Olha, muita gente aqui participando, mas muita gente reclamando da qualidade da internet. Pois bem, tem aqui a Ariana, a Fabi, Bruno, Neto, Jalves, você também que participa pelo Linha Direta, né? Até o Jalves diz aqui uma notícia, né? Osaías chegando aí conosco. O Exército da Venezuela apoia a ruptura e diz estar pronto para combate. As Forças Armadas da Venezuela declararam hoje seu apoio à decisão do presidente venezuelano Hugo Chávez de romper relações diplomáticas com a Colômbia e disse estar pronta para um possível combate em caso de invasão do território venezuelano. Lamentável, né, essa situação nos nossos países vizinhos, mas vindo de Venezuela, Bolívia, né, Cuba, não dá para se esperar outra coisa a não ser essa guerra armamentista promovida pelo Chávez, essa corrida, né, não é à toa. Mas isso é assunto para um outro programa. Jorge, nós chegamos ao fim do programa. Eu gostaria de saber se você tem, ou gostaria de deixar algum contato para os nossos internautas que queiram mandar alguma dúvida, enfim, procurar um pouquinho mais sobre, são tantos projetos, né? A Filarmônica, projetos culturais, projetos sociais, ou seja, é uma gama de iniciativas aí que eu acho interessante, né? Hoje nós somos 6 organizações, né, contando com o Instituto. O único convite então que eu faço para o pessoal acessar o site do Instituto Vencer. Não vou fazer aqui, não vou falar do site das empresas, mas o site do Instituto, que é uma organização sem fins lucrativos, eu acho extremamente importante que a moçada aí conheça, que é o www.institutovencer.org.br, e lá você vai poder conhecer bastante dos projetos que a gente tem construído ao longo do tempo, tem realizado com grande sucesso, tem sido projetos de grande referência social, de grande inclusão. Lá a gente relaciona também grande parte dos parceiros que a gente tem conseguido trazer para o nosso lado ao longo do tempo, como Valor Econômico, CBN, TV Globo, Braskem, ESSO, enfim, tem bastante gente lá, e aí eu acho importante esse conhecimento, tá certo? E para o pessoal que mora em Minas, em breve a gente vai estar aí fazendo uma campanha. Eu não vou dar também aqui o site por enquanto, para poder não utilizar esse veículo de forma inadequada, mas assim que a gente tiver o resultado dessa experiência, a gente divulga para vocês. Tá bom? Estaremos aptos. Obrigado pela participação. Boa sorte. Obrigado. Na sua candidatura em Minas. Esteja sempre convidado para conversarmos sobre internet, sobre política, enfim. E parabéns pelo trabalho. Obrigado. Uma boa tarde a todos aí.